E ainda em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, saiu em defesa da atuação do escritório do próprio filho, Henrique Lewandowski, contratado por uma entidade alvo da Polícia Federal no caso da fraude do INSS. Durante a sessão na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, Lewandowski foi questionado por parlamentares sobre o envolvimento do escritório do filho dele no caso. Ele então afirmou que a atividade advocatícia deve ser respeitada e não confundida com práticas criminosas atribuídas aos clientes. O ministro também afirmou que a crítica feita por ele sobre prisões realizadas por policiais foi tirada de contexto. Vamos acompanhar um trecho dessa fala. A gente está dando uma olhada nessa sonora porque parece que saiu sem áudio, né? Vamos ver se a gente consegue. Larissa, enquanto a gente ajusta aqui essa sonora do ministro Ricardo Lewandowski, a gente tem então aí uma questão que a gente já cansou de ver em Brasília, né? Porque como esses grandes escritórios advocatícios, especialmente ligados a ministros da Justiça ou a ministros do governo, acabam pegando muitos clientes, vez ou outra tem esse encontro aí de conflitos, né? Agora sim a gente tem a sonora, né, Clécio? Não, a sonora está sem áudio mesmo. Larissa, vamos aqui por nossa conta e risco. Como você viu aí esse suposto envolvimento do escritório do filho do Lewandowski com um dos investigados? Olha, Léo, vou me ater à declaração do próprio ministro, né? Porque esse questionamento durante a audiência foi com base numa matéria do portal Metrópolis, né? E aí o ministro ele faz ali uma justificativa dizendo que, né, tá tudo dentro da legalidade, como a gente vai poder acompanhar já quando a sonora já tiver com áudio, que se trata ali de um exercício legal da advocacia. E como o próprio ministro disse, não podemos fazer ele misturar, né, uma coisa com a outra, não podemos fazer com que o representante do escritório de advocacia, que no caso é o filho do ministro, se confunda ali com possíveis delitos, com supostas fraudes, e segundo o ministro, estava tudo dentro da legalidade. E agora o João, nosso editor, me sinaliza aqui que está tudo ok com a sonora. Acho que agora a gente pode acompanhar, né? O que eu quero dizer que jamais faria uma crítica pessoal a esses nossos companheiros de trabalho que são da Polícia Federal. Reconheço o seu valor. Nós estamos trabalhando, o delegado Bilinski, deputado Bilinski, para a valorização dessas categorias. Nós estabelecemos na nossa Secretaria Nacional de Segurança o Escuta SUS, que é um programa de auxílio psicológico a todos os policiais que existem no Brasil, em todas as forças, porque nós sabemos que, infelizmente, o índice de suicídios, depressão e ansiedades nessas categorias, ele está acima do nível do homem comum. Estamos trabalhando na ampliação do projeto do Habite-se Seguro para ampliar a possibilidade de financiamento de imóveis próprios para todos os integrantes das polícias que merecem, que ganham aquém daquilo que devem receber e, portanto, têm dificuldades em receber os financiamentos adequados. Nós estamos trabalhando com afinco nisso, já elaboramos um projeto que foi aperfeiçoado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, está agora na Secretaria da Fazenda, no Ministério da Fazenda, para receber os últimos ajustes no que diz respeito aos aspectos financeiros.
Então a gente tem aí a fala do ministro Ricardo Lewandowski, né, dizendo, como a Larissa bem já explicou, que a questão de um cliente atendida por um advogado não pode ser confundida como o ato do advogado, né? Mas essa explicação ela é sempre necessária e foi bom, sim, o ministro poder falar isso diante dos parlamentares, né, Larissa? Acho que a Larissa está sem áudio. Oi, gente, perdão. Esqueci Sim. de abrir meu microfone, um erro básico aqui. Claro, ele é uma figura pública, né? E ele estava ali em uma audiência na Câmara, sendo questionado, que era justamente para aquilo. Então, ele teria que, sim, né, prestar os devidos esclarecimentos, como ele fez. Apresentou ali uma justificativa, apresentou o seu argumento e seguiu respondendo às demais questões. O que me deixa reflexiva, Léo, é pensar que a gente está ali conversando, ali um tema, né? Os deputados estavam ali com o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, né? É um tema tão caro e que afeta tanto a população. É o tema que as pessoas, de fato, querem debater porque elas são influenciadas, elas são impactadas pela falta de segurança pública a todo momento em todo o país, né? E aí, ao invés de os deputados focarem nisso, focarem em saber quais são as ações do Ministério, de fato, de forma aprofundada para as diversas ações, falar mais sobre o orçamento, questionar sobre formas de se garantir medidas efetivas ainda que o orçamento esteja comprometido. E não, eles optam por fazer esse tipo de questionamento que visa, obviamente, desgastar ali a figura do ministro Ricardo Lewandowski, visa, inclusive, desgastar por outros meios que não os legítimos, digamos assim, que tenham a ver com o tema da audiência em si, que tenham a ver com o tema da comissão em si, tratando de outros assuntos, ao invés de, mais uma vez, é algo que a gente sempre fala aqui, pensar no que a população quer mesmo saber, porque é isso que faz diferença no dia a dia, é garantir mais segurança para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, na volta da escola, na volta do trabalho, e ali eles tinham essa oportunidade de questionar o ministro da Justiça e Segurança Pública sobre esses assuntos, e esse que deveria ser o foco, ao meu ver, e não pegar esses assuntos que não sejam importantes, mas que naquele momento, se a gente coloca numa balança, né, pesa muito mais a gente pensar em medidas efetivas de segurança pública, ainda que o orçamento não seja o ideal. Não, eles preferiram perguntar sobre o escritório de advocacia do filho do ministro. Então, assim, me preocupa muito esse tipo de coisa, Léo. E não foi só esse o desvio, né, Larissa, no desvio do tema principal para o Brasil. Com esse tema em debate, a audiência com o ministro foi marcada também por uma acalorada discussão entre parlamentares da base do governo e da oposição. O embate teve início após críticas do deputado Gilvan da Federal, que é do PL, à gestão do presidente Lula, o que levou aí a um confronto verbal com o deputado Lindeberg Farias, do PT. Artigo 73, pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindeberg, Vossa Excelência. Eu peço à Polícia Legislativa. Eu sei, Gilvan. Senhores.
Gilvan, por gentileza. Que lamentável ver uma cena dessa dentro da nossa Câmara Federal, né? Joel até comenta que oposição e algumas pessoas da base também, né, Joel? Só estão atrás de lacração, o que é muito lamentável. A gente já imagina que cortes como esse aí já estejam circulando livremente pelo WhatsApp, muita gente divulgando isso, falando: olha como é que eu respondi, olha como é que eu ataquei, olha como eu fui atacado. E o debate da segurança pública no Brasil acabou ficando em segundo, terceiro plano diante do ministro da Justiça. É lamentável uma situação como essa. Com certeza, Léo, lamentável. Mais uma vez cai naquilo que eu acabei de falar, desviando do propósito e tirando a oportunidade do eleitor que votou naquele deputado ali que está batendo boca de repente, que votou naquele deputado que está fazendo uma pergunta completamente diferente do propósito da comissão. É muito triste ver isso, sim, com certeza. Larissa, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, também na Câmara, o deputado federal Glauber Braga foi derrotado com a recusa do seu recurso para impedir a votação em plenário que pode cassar o mandato dele. Durante a defesa, o Glauber Braga tentou justificar a agressão que ele fez ao integrante do MBL, Movimento Brasil Livre. Saber em relação ao que eu vou me defender. Se eu vou me defender exclusivamente em relação à minha reação ao provocador, a defesa é uma. Se eu tenho que responder ao conjunto dos fatos que estão na inicial, sem a determinação de condutas específicas, a defesa é outra. É por isso que, em termos procedimentais, nós solicitamos à Comissão de Constituição e Justiça a inépcia da inicial. Deputados e deputadas, em relação ao que eu tenho que me defender? Eu vou partir do pressuposto, nesse momento, já que já falei bastante sobre o conjunto dos temas, de que eu tenho que me defender sobre a minha reação ao provocador que era do MBL. A minha reação a um provocador que por 7 vezes foi ao meu encontro. 7 vezes. Na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, porque não pensem que ele ficou satisfeito em vir à Câmara. Depois da 5ª provocação no espaço da Câmara Federal, ele por mais 2 vezes, imaginando que com isso teria dividendos econômicos e eleitorais, ele foi mais uma vez fazer provocações no Rio de Janeiro. Tem vídeos circulando e que demonstram aquilo que eu estou dizendo. Bom, na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, os senhores já viram a gravação com ele falando e fazendo xingamentos à minha mãe, não de maneira imprecisa, como um xingamento abstrato, falando dela, a chamando de safada. Eu tenho que discordar aqui do Glauber Braga, Larissa, porque assim, não é porque ele foi provocado 3, 4, 5, 6 vezes, é que ele tem que sair dando murro nas pessoas, dando soco nas pessoas, principalmente dentro do parlamento. Isso aí tem que ser sempre repudiado, sempre condenado, né? Se, como ele mesmo está dizendo, o rapaz é um provocador profissional, já faz isso com vários políticos em várias cidades, aí muito menos que ele deveria ter caído nessa pegadinha. Mas para você, Larissa, eu vou perguntar o seguinte, assim, quais são os próximos trâmites agora para a gente também fechar esse assunto? O Glauber Braga, ele conseguiu aí um acordo com Hugo Mota, isso está mantido?
Tá mantido, Léo, porque o que acontece, né? Veio ali a decisão do Conselho de Ética pela cassação por quebra de decoro, ok. A possibilidade de recurso à CCJ não era em si a análise do mérito da questão, ou seja, não era a análise se houve quebra de decoro ou não e se a quebra de decoro era suficiente para provocar a cassação do mandato de Glauber. Na verdade, a CCJ iria analisar possíveis vícios na tramitação do processo em si. Então, por exemplo, apontar, como fez Glauber, que o relator não teria a imparcialidade necessária, entre outros pontos. Ou seja, eram questões do trâmite burocrático, do rito, podemos dizer assim, né? Então, ainda que houvesse ali uma expectativa, claro, né? Poderia haver uma mudança de entendimento. O relator já havia apresentado o seu relatório no sentido de que não havia vício no processo todo. E aí, claro, a votação de hoje resultando nesse não provimento ao recurso de Glauber. Agora, o que acontece? Para a greve de fome dele acabar, o acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi: o processo só vai a plenário em 60 dias. E isso quando ali a greve de fome dele acabou, se eu não me engano, há 10 dias, mais ou menos, né? Então, o que na prática faz com que a questão da cassação de Glauber só vá a plenário, só possa ir a plenário, de acordo com esse acordo Mota e Glauber, no semestre que vem, para garantir ali o prazo de defesa, para que ele pudesse construir sua defesa, etc. E aí, sim, a questão agora, já que a CCJ não deu provimento para esse recurso, vai a plenário, mas isso só no semestre que vem. A gente lembra também que no semestre que vem o governo está apostando numa celeridade maior na tramitação das propostas que são consideradas ali prioritárias, principalmente pela equipe econômica. Então, a gente precisa ir observando como que também essa questão de Glauber Braga vai entrar como prioridade ou não na pauta do plenário no semestre que vem, Léo.